noite, meus amores. Então, bora lá para mais uma aulinha de gerontologia. E hoje o tema é grandes síndromes geriátricas, tá? Pra falar a verdade, é uma aula repetitiva até, tá? Infelizmente. Mas eu vou dar uma pincelada pra gente acabar mais rápido. Então, para definir um pouquinho sobre as grandes síndromes geriátricas, a gente tem que falar um pouquinho do que é a saúde funcional, que é a capacidade, né, de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para minha vida, né, de forma independente e autônoma. Além disso, as alterações funcionais levam a menor capacidade de adaptação, tornando-se mais vulneráveis a qualquer estímulo, né? Seja traumático, infecção, psicológico, conforme a gente vai envelhecendo. E vamos dar então alguns exemplos de alterações funcionais. Então aqui a gente pode citar a instabilidade postural, a imobilidade, incontinência, insuficiência cerebral, as iatrogenias, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre alguns tópicos, tá? Então, quais que são, né, as características das minhas síndromes geriátricas? Então, geralmente, elas são de múltiplas etiologias. Então, sendo assim, são multicausas, né, que vão gerar, então, uma síndrome geriátrica. Não necessariamente elas vão constituir um risco de vida iminente, tá? Então, às vezes, são alterações que vão dificultar, por exemplo, a mobilidade, ou qualquer outra função do meu corpo, mas não necessariamente que vão me levar à morte. Mas, porém, todas vão comprometer a capacidade funcional, tá? E a qualidade de vida do meu indivíduo. Então, foi aquilo que eu falei. Pode ser que eu não morra por causa dessa síndrome, mas alguma limitação eu vou acabar por adquirir. E, geralmente, são síndromes complexas, tá? De se desenvolver um cuidado, né? Um tratamento específico. Então, a primeira síndrome, que é muito comum no idoso, é a instabilidade postural, que é um evento não esperado, no qual a pessoa cai no chão de um mesmo nível ou de um nível superior, podendo ser uma escada, uma mobília, etc, tá? E com isso, ela vai gerar algum problema funcional, tá? Então, pode ser que ela quebre um osso, e aí perca a mobilidade, entre outros. Então, a instabilidade postural, gente, ela é característica por quedas, tá? Que a gente já viu em outras aulas, então eu vou pincelar, não vou ficar aprofundando. Então, as quedas são responsáveis por 30% dos idosos sofrem queda quando tem mais de 65 anos. 50% das quedas ocorrem em idosos com mais de 80 anos. Todos os idosos vão cair pelo menos uma vez ao ano, tá? É a principal causa de morte por acidente em idoso, a gente já tinha visto isso, por causa do aumento do tempo de internação e etc. 6% vão necessitar de hospitalização ou uma imobilização, né? 5% das quedas vão resultar em fraturas, 1% vai fazer a fragilidade das minhas funcionalidades, ou seja, por causa dessa queda eu já não vou conseguir me locomover mais, tá? E 50% apenas desse grupo vai continuar vivo. Lembrando que esses idosos que sofreram queda, eles têm 50% de chance de morrer depois de um ano. Uma queda pode ser o prenúncio do estabelecimento de uma debilidade ou vulnerabilidade física, né? Então, a partir do momento que eu tenho a queda, eu posso ter consequências que me deixam vulnerável, né? Então, eu não vou conseguir exercer mais as minhas funções. Podem ser por causas extrínsecas, intrínsecas e comportamentais também. A sequela dessa debilidade física inclui não somente fraturas, como injúrias associadas, além de redução de movimentos, isolamento social e medo, tá? Quando uma pessoa cai e ela é idosa, facilmente ela pode apresentar então uma perda funcional, né? Ou seja, pode ali parar de andar, etc. E ter um enfraquecimento então do seu estado de saúde, porque lembra lá que quanto mais tempo eu passo acamado, mais chances de eu ter infecções recorrentes, tá? Até uma sepsemia, úlceras por pressão, etc.
A permanência no solo, né, ou seja, o tempo que ele fica ali no chão, aumenta o risco da pneumonia, desidratação e úlceras por pressões. E aqui não só a queda, a permanência no solo, tá? Aqui engloba também os pacientes acamados, os pacientes hospitalizados, tá? Além disso, vai acarretar em restrições de atividades, né? Como eu já falei, e declínio funcional. E quais são as condições, então, precipitantes da minha queda? Pode ser por causa de uma doença aguda, doenças como Parkinson, desculpa, gente, acidente vascular encefálico, que é o AVE, desordem de pés com calos, tá? Pode ser por causa de medicamentos, pode ser pela diminuição da minha visão, menor flexibilidade, né? Melhor força muscular, declínico da resposta de endireitamento corporal, então é aquele idosinho que fica muito tempo, né, corcundinho, ele tem mais chance de cair, e fatores ambientais. Como eu devo abordar, então, uma queda? Eu tenho que indagar, né, as quedas recentes e insistir porque alguns vão negar, né, que caíram. Então, é chegar no meu paciente e falar, senhor João, você caiu? Aí ele vai falar, não. Aí você olha, tem certeza, seu João? Aí tem alguns que vai falar, eu caí. Então, ele já, né, vai afirmar pra você. E aí, quando isso acontece, eu pergunto, como que caiu? O que aconteceu pro senhor caiu? Na verdade, a gente faz isso, só que não é o correto, tá? O certo é a gente perguntar perguntas mais específicas, tipo, você teve alguma dificuldade de caminhar? Porque nem sempre ele vai saber por que ele caiu, tá? Então, ou às vezes ele vai ocultar também o porquê ele caiu. Você pode perguntar se ele se sentiu tonto, tá? Não se deve atribuir uma queda apenas por uma causa, porque como a gente falou, ela é multifatorial. Então, qualquer coisa pode levar a uma queda, basicamente. Ou seja, ela é multifatorial. A gente tem que tomar cuidado para não superestimar as causas ambientais, né? Então, nunca falar que o idoso caiu porque ele tropeçou em alguma coisa, né? Porque ele bateu em alguma coisa. A gente tem que sempre estar alerta para ver se ele não caiu porque ele está com algum outro problema. O objetivo é identificar os fatores que podem ser corrigidos, fazer a avaliação da minha mobilidade, né, que é o equilíbrio e o andar, né, a marcha, avaliar a cognição visual, psicológica, avaliar o meu ambiente e rever medicamentos, tá? E aí a gente entra no quesito 2, que é a segunda maior síndrome, que é a imobilidade. Que é a incapacidade do deslocamento, né, sem auxílio, seja tanto de outra pessoa quanto de objetos, que nem muletas, andadores, tá? Ela vai acarretar atrofia muscular, né, e quando eu falo atrofia, eu quero dizer que o meu músculo vai diminuir de tamanho, tá, e vai perder a flexibilidade. Aumento da reabsorção óssea, rigidez articular, úlceras de pressão, incontinência, tá? Vai dificultar a ventilação das minhas bases pulmonares, com isso eu tenho mais chance de desenvolver quadro de pneumonia ou infecções respiratórias, tá? É associada a baixa ingestão de fibra e de líquido, tá? Então, com isso, o meu idoso tá acamado, ele não vai ficar tomando água, ele não vai ficar comendo certinho, o que vai gerar uma constipação. Propicia a confusão mental, né? Então, porque eu começo a ter constipação, eu começo a ter úlceras, essas úlceras vão inflamando, e isso vai gerando processos infecciosos, vai causando pneumonia, e a minha corrente sanguínea começa a sofrer colapsos com várias infecções, o que me leva a confusão mental. E além do tromboembolismo venoso, né, o famoso TBP. Quais são as causas da minha imobilidade? Resultante de prolongado repouso no meu leito, né, sem caminhar, sem sair dali, passar o dia inteiro deitadinho, tá? Ou isso em poltronas, em qualquer lugar. Seria o desequilíbrio da relação normal entre o repouso e a atividade física. Então a gente tem que pensar que o idoso ele sempre tem que estar em movimento. Se eu ficar parando ele muito tempo, alguma consequência vai ter. Pessoa sedentária possui apenas 40% da sua força muscular, né? Então é importante a gente, até nós mesmos, fazer exercícios físicos.
Após uma semana de repouso no leito, há 20% de perda de força, tá? E mais 3% ao longo do meu dia. Estímulo sensorial, então a gente vai perdendo a sensibilidade, tá? Exercício muscular tem que estar sempre ativo, então sempre estimular ali através de fisioterapia, ou se eu não tenho fisioterapeuta, fazer mesmo exercício em casa, esticar o braço do meu senhorzinho, voltar, tá? Exercício respiratório e de tosse, então respira fundo, São João, solta devagar, estimular bastante isso, ou senão estimula ele a tossir mesmo, tá? Nutrição e ingestão de líquidos, né? Então fazer uma dieta equilibrada, oferecer bastante água, ajudar ele para sua mobilização, então ele precisa sair da cama, então ajuda ele a sair da cama, caminha com ele pela casa, tá? E aí a gente também pode usar, se eu não tô disponível, ele der uma bengala, uma muleta, andador pra ele, tá? Peraí que perdi aqui. E quais não são as causas os sintomas da minha mobilidade? Dor e rigidez, restrição ambiental, né? Então eu fico só ali num ambiente. Instabilidade e medo de queda, então quanto mais tempo o idoso passar na cama, mais medo de sair dela ele vai ter. Outras causas também que podem contribuir são o uso de fármacos, alteração na minha marcha, que vai acontecer uma hipotensão osteotática, né? Então ele vai perdendo ali o movimento. Causas cardiovasculares e pulmonares também. Causas neurológicas, como AVC e o Parkinson, causas mentais e sensoriais, como demência, depressão, delírio, alterações visuais e auditivas, posicionamento adequado e exercício de amplitude de movimentação e recondicionamento cardiovascular. Então aqui é uma mescla de todos os meus fatores que causam a minha imobilidade com um pouquinho dos sintomas que pode apresentar o meu paciente, tá? E a síndrome da mobilidade, para ser identificada, a gente usa 2 critérios, que é o critério maior, onde a gente vê um déficit cognitivo médio grave, então é aquele idoso que já perdeu bem as suas funções, tá? E ele tem múltiplas contraturas, né? Então a gente já vê vários pontos atrofiados que não se mexem mais. E eu tenho os critérios menores, que é sinais de sofrimento cutâneo, então eu começo a ver a minha pele descamando ali, começando uma úlcera, uma lesãozinha por pressão, tá? Disfagia leve a grave, então aquele cansaço que pode ser tanto leve quanto grave. Dupla incontinência, então você vê que aquele paciente é um paciente que urina muito, faz muitas fezes, tá? E afasia. A terceira grande síndrome é o delírio, que é a síndrome cerebral orgânica, sem etiologia específica, caracterizada pelo estado confusional agudo. Acomete principalmente idosos hospitalizados e é uma urgência médica. Lembrando lá, gente, da nossa aulinha passada, que o delírio ele é multicausal, tá? Então, às vezes, nem só o fato dele ficar muito tempo, as infecções são fatores de delírio. Várias situações, uso de fármacos, etc., pode causar um delírio. O diagnóstico é feito por causa que a gente percebe um distúrbio de consciência, então é aquele idosinho que começa a falar nada com nada, que você vê que tá, né, meio delirando mesmo. Alterações na cognição, então ele já não consegue perceber o que é dia, o que é noite. Quadro agudo e flutuante, então pode ser aquele idoso que apresenta um quadro de delírio o dia inteiro. E pode ser aquele idoso que, tipo, apresenta agora, daqui a pouco ele já voltou ao estado normal. É caracterizado, né, ali o diagnóstico por evidência etiológica e orgânica. Então, tanto pelo comportamental, né, quanto por evidência. Quais são os fatores de risco? Polipatologias, então são várias causas, tá? Febre, infecção, distúrbio metabólico, fratura, demência, distúrbio sensorial, múltiplas drogas psicoativas, tá? Tratamento. Primeiro a gente vai corrigir a causa básica, então a gente vai identificar o que está causando e tentar intervir ali. Tratamento de suporte, como tratar a desidratação, o desequilíbrio, a desnutrição, úlceras de pressão, entre outros.
retirar medicamentos, né, principalmente os anticolinérgicos e os sedativos, manter familiares presentes e fazer o uso de orteses e próteses. E aí, indo para a quarta síndrome, a insuficiência cerebral, que são as minhas demências, tá? A demência é caracterizada pelo declínio da capacidade intelectual, frequentemente progressivo, que compromete o desempenho nas atividades profissionais ou sociais. É a perda adquirida e persistente da função intelectiva. Então, gente, delírio é aquele estado que o paciente está falando nada com nada, tá vendo coisa, tá alucinando. A demência por exemplo, ele não conseguir mais fazer cálculos, tá? Então são duas coisas distintas, não é a mesma coisa. A demência, quando a gente fala de síndrome da disfunção adquirida, o que seria isso? Então, é a perca da minha memória, então eu lembro o que está acontecendo, por exemplo, eu lembro que em algum lugar da minha vida eu tive um filho, mas eu não sei quando, tá? Eu vou começando a perder minha memória. Habilidade visoespacial, então, tipo, eu abro o olho e eu não sei onde eu tô, tá? A perda da minha cognição, vou ter distúrbios de humor, então vai ter dia que eu vou estar super alegre, vai ter dia que eu vou estar mal-humorado, isso é normal. Alterações de personalidade e comportamento, então aquele indivíduo que às vezes é super amorosinho vai se tornar agressivo. E eu posso ter um pouquinho de déficit na minha linguagem, começar a esquecer o que eu quero falar, o jeito que fala, tá? E aí, indo pra minha quinta síndrome, gente, eu tô fazendo bem sucinta mesmo essa aulinha, tá? São as incontinências, que é a eliminação involuntária de urina e fezes, ameaça a minha dignidade, né? Então, porque tem aquele leve constrangimento. Não suscita curiosidade médica, então é um paciente que a gente sabe que vai urinar mesmo, é normal, e é passível de tratamento. Quais que são os fatores predisponentes? Diminuição da capacidade da minha bexiga, então a minha bexiga começa a perder a elasticidade, o que faz diminuir o espaço ali da minha urina, então por isso que eu vou mais fácil no banheiro, tá? Aumento do meu volume residual, então a minha bexiga não comporta mais tanto urina e o meu corpo está produzindo urina em excesso. Contrações não inibidas do meu detrusor, né, que é essa capacidade de não conseguir controlar mais, etc. No homem eu tenho a hipertrofia da minha próstata. Então, gente, homens, em geral, vai aumentando a prótese ao longo da vida. Então, tem homens que vai desenvolver isso rapidamente, que seria o câncer de próstata. E tem homens que vão viver 100 anos e vai estar com a próstata aumentada, mas é saudável, tá? Por causa que o aumento da minha próstata é fisiológico. Deixei um quadrinho para vocês que classifica, né, a minha incontinência urinária segundo tipo, sintomas e causas mais comuns. Então aqui o tipo é por esforço, por urgência, por subrefluxo e funcional. Cada uma vai apresentar um sintoma específico e cada um vai ter uma causa específica. Não vou falar tudo aqui porque vai ficar muito longo, tá? Mas tá na aula para vocês verem. Mas quais que são as causas transitórias, que é comum em todas as incontinências? A infecção urinária, por drogas, né, por fármacos no caso, o meu processo de delírio, vaginite e uretrite, né, que são infecções da minha vulva e da minha uretra, débito urinário muito alto, tá? Causado, por exemplo, por hiperglicemia e insuficiência cardíaca crônica, o ICC, a mobilidade restrita e a impactação fecal, que é a constipação, tá? E a incontinência fecal, porque lembra que eu falei que é dupla, que eu tenho aumento da minha urina e das minhas fezes? Então, as hemorroidas pode ser causa, a proctite ulcerativa, né, que é ali a minha próstata aumentando e tudo mais e causando úlceras, diarreia crônica, síndrome do colo irritável, impactação, que é a constipação, diabetes e demência. E para finalizar, quais são os cuidados gerais, né, que eu tenho que ter com esses pacientes nessas síndromes?
rever a necessidade de diuréticos, evitar a ingestão de líquidos à noite, facilitar o acesso ao vaso ou coletor, tá? Roupas de fácil manuseio, horário regular de ida ao banheiro, estimular o cognitivo do meu paciente, praticar a mobilidade desse paciente, tá? Entre outros. E era isso, essa aulinha, meus amores. Aguardo vocês na outra semana. Beijinho. E daqui a pouco eu gravo já as de saúde coletiva, que é um pouquinho maior, tá bom? Beijo.